Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Quero convidar a igreja a encontrar na sua Bíblia o Evangelho de Lucas, no capítulo de número 2. Nós estamos nesta série de mensagens falando sobre o Natal. Esse tempo que antecede o Natal, ou essa celebração do Natal, é conhecida como Advento. É o período de preparo para que possamos ter um entendimento daquilo que estamos fazendo ou que possivelmente iremos fazer na celebração. Um tempo muito especial. Em alguns casos, no Natal é o tempo em que os pais e os filhos se reúnem. Até porque muitas vezes os filhos já casaram, já estão tendo a sua vida, mas nesse período de Natal se unem. E se isso acontece, temos o encontro de pelo menos 2 gerações, pais e os filhos. Mas é possível que em alguma família tenha lá os avós, os pais e os filhos. Alguém já planejou esse dia e terá ali avós, pais e filhos? Uma mãozinha, 2, 3. Opa, tem algumas. E bisavó, será que alguém já tem 4 gerações? Tem um ali que vai acontecer. Pensa que lindo, bênção aqui na frente também. Natal tem essa prerrogativa também. No Natal, no nascimento de Jesus, houve esse encontro também de gerações. Mas após esse encontro, esse período de encontro, o que acontece? Para algumas pessoas, o Natal é apenas uma data comercial. E para alguns, estavam relatando que esta era a pergunta no PG, não é? O que significava o Natal? Não sei assim, é muito trabalho. Muito trabalho, cansativo. Por quê? Porque o pessoal que trabalha no comércio, inclusive tem algumas pessoas que não estão no culto agora, porque estão trabalhando. Já estão trabalhando nesse período do Natal. Então, para algumas pessoas, ainda não há o entendimento de que uma coisa é o comércio, uma coisa é esse Natal comercial, outra coisa é o significado que isso nos traz. E hoje, então, nós vamos estar meditando sobre o Natal, o que o Natal, essa mensagem nos traz, o que essa mensagem nos diz. Então, eu pedi para você encontrar Lucas capítulo 2, e nós vamos ler a partir do versículo 21. E eu vou pedir, até porque a garganta está um pouco irritada, eu vou pedir para que a igreja possa, por gentileza, fazer essa leitura no telão, para que todos possamos ler na mesma versão. Então, Lucas capítulo 2, leremos do verso 21 até o 38. Os homens podem ler o versículo 21, as irmãs o 22, e assim vamos intercalando. Homens? Uma semana depois... Então eles levaram a criança para
Glória a Deus. Obrigado, irmãos, pela leitura que fizemos em conjunto. Esse momento que nós fizemos a leitura, ele vem logo a seguir daquele momento que vimos, inclusive, na semana passada, que o anjo apareceu e falou àqueles pastores que eles fossem até um determinado local, que lá eles encontrariam um menino envolto em um lençol, e lá eles chegaram, e lá eles encontraram, e quando eles viram que a mensagem que eles receberam através do anjo era autêntica, era verdadeira, foi testificada, eles saíram ou retornaram a Belém, e lá eles começaram a propagar as boas novas que havia nascido o Salvador, que havia nascido o Filho de Deus. E aí então iniciamos agora esta primeira sequência de texto que lemos, e eu vou repetir os versículos 21 até o versículo 24 com vocês, para esse nosso primeiro momento da mensagem. Versículo 21 diz assim: uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes de ele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia de purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado, dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecer em sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Essa primeira mensagem que podemos aprender, que fala da mensagem do Natal, é uma mensagem de obediência. A Bíblia nos relata de que José e Maria colocaram o nome da criança de Jesus, obedecendo a mensagem que eles haviam recebido, dizendo: o menino nascerá e vocês nele colocarão o nome de Jesus. Como obediência, eles assim fizeram. Ao 8º dia, eles levaram a criança para ser dedicada, apresentada ao Senhor. Como se Deus permitir, semana que vem, teremos um outro pregador aqui, e teremos também a apresentação de uma criança. Então essa apresentação, essa dedicação ao Senhor, ela é um cumprimento, ela é uma obediência ao ensinamento do Senhor. Foi isso que aconteceu, em obediência ao Senhor. Eles trouxeram uma oferta naquele momento da consagração da criança, porque a lei do Senhor assim ordenava. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 5, versículos 17 e 18, que Jesus não veio abolir a lei, mas Jesus veio para cumprir toda a lei. Ele veio para cumprir, para que nele toda a lei fosse cumprida. A Bíblia nos fala também em Gálatas capítulo 3, versículo 13, de que Jesus se fez maldição em nosso lugar, porque a lei, quando nós entendemos a lei, nós vemos que temos pecado, que somos pecadores, que não temos direito à salvação, estávamos debaixo de condenação, estávamos debaixo da maldição que a lei nos impunha. Mas Jesus se fez maldição em nosso lugar, trazendo sobre ele toda a culpa, para que nós tivéssemos ou tenhamos em Jesus salvação. Então esta mensagem fala de uma mensagem de obediência. Se você deseja ou planeja celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, pressupõe-se então de que você obedece à palavra do Senhor. Porque a mensagem do Natal, ela é precedida por uma obediência. Em Gálatas capítulo 4, verso 4, diz que no tempo determinado pelo Senhor, Jesus nasceu, veio a esse mundo. Então, o princípio, o reino do Senhor, ele é feito assim, por obediência.
Nós oramos, ou a palavra do Senhor nos diz: Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, como no céu ela é feita. Isso fala de quê? Obediência. Se você, querido irmão, querida irmã, amigos, amigas que aqui estão ouvindo essa mensagem, ao chegar o dia 25, você, ou no dia 24 à noite, está planejando uma ceia em família para celebrar o Natal, para que o Natal seja celebrado, é preciso que celebremos também a obediência ao Senhor e à sua palavra. Esse Natal você quer celebrar? Esse Natal que fala, ou esta mensagem do Natal que fala de obediência. Nesse texto, nós encontramos que os pais de Jesus, os tutores de Jesus, tudo eles fizeram porque a lei do Senhor dizia. A Bíblia fala, porque está escrito na lei, então eles assim o fizeram. Para celebrar o Natal, precisamos celebrar um espírito humilde, um espírito de servo, um espírito obediente ao Senhor. Para fortalecer essa mensagem, Filipenses capítulo 2, versos de 5 a 8, diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos. E vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Jesus foi obediente, vivendo uma vida até a sua morte, uma vida de obediência, até a morte, e a Bíblia diz morte de cruz. Mesmo que a sua morte representava algo para além daquilo que ele desejaria viver, mas por obediência assim ele o fez. O Natal, então, nos lembra a obediência ao Senhor. Se você quer celebrar o Natal, o nascimento de Jesus, celebre sendo obediente ao Senhor. Obedeça ao Senhor e à sua palavra. Amém? Essa é a primeira mensagem do Natal que encontramos nessa leitura que fizemos. Nos versos 25 até os versos 35 de Lucas 2, nós temos uma outra mensagem que o Natal nos traz, que o nascimento de Jesus nos traz. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Simeão, um dos significados é ouvinte, aquele que ouve e obedece. Nós veremos que ele obedecia. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. Simeão esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Versículo 27. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda. Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Ele disse, versículo 29, agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste e já podes deixar o teu servo partir em paz. Pois eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos.
texto diz: uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus e para dar glória ao teu povo Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Verso 34. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: esse menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Nessa passagem nós vemos que havia um homem que aguardava pela salvação. E havia uma oração em Israel. Entre tantas orações que o povo de Israel fazia, uma delas era essa: Senhor, que eu veja a redenção, ou que eu veja a salvação de Israel. Uma das orações que o judeu fazia até a vinda de Jesus é: Senhor, que eu veja a salvação de Israel. E a Bíblia nos fala de que esse homem chamado Simeão já tinha uma certa idade, acima da maioria ali desse contexto, pessoa já de uma idade um tanto quanto elevada, mas que ele permanecia aguardando a promessa do Senhor. E a Bíblia nos fala de que ele, estando no templo, chega os pais de Jesus com a criança no colo, e ao vê-lo, o Espírito Santo do Senhor direcionou, guiou a Simeão, e ele pega aquela criança no colo. Pensa no privilégio de Simeão estar com o Salvador, com o nosso Salvador. E a Bíblia nos fala que naquele momento ele faz uma oração de gratidão ao Senhor. Ele diz: Senhor, agora podes permitir que o teu servo possa partir, ou possa encerrar a sua carreira aqui na terra, mas em paz, porque agora eu vi a salvação. Ele fez um tributo, um louvor. E como é lindo você ver uma pessoa de certa idade louvando ao Senhor, não é? Como é maravilhoso ver isso. E você vê nesse texto, então, ele estava louvando ao Senhor, porque a salvação havia chegado para Israel. Esse privilégio da salvação faz parte da mensagem do Natal. Se o Natal fala de obediência, o Natal, o nascimento de Jesus, fala também de salvação. E a salvação está disponível a todos quantos creem em Jesus. Todos quantos recebem a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Simeão, ele agradeceu ao Senhor porque ele disse: antes de morrer, os meus olhos te viram. E como eu já disse há poucos dias, retorno a dizer aos irmãos: não se demore. Se você ainda não tomou uma decisão radical de entrega de vida ao Senhor Jesus, faça o quanto antes. Faça o mais breve possível. Quer celebrar o Natal? Celebre o nascimento de Jesus em sua vida. Natal nos lembra a salvação que só Jesus tem para nos oferecer. Olha no versículo 30 que eu já li, os irmãos também. Simeão diz: pois
eu já vi com os meus próprios olhos a tua salvação. Não existe motivo algum para você sair daqui essa noite sem ter a certeza da salvação. Porque a razão, o propósito de Jesus ter vindo a essa terra foi para trazer redenção, foi para resgatar para si um povo que é somente dele, um povo que pertence a ele, um povo que ainda estando em vida toma a decisão de segui-lo e de servi-lo. Lhes proponho a celebração deste Natal, da salvação que temos em Jesus. Lhes proponho a você que você receba a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Só assim encontramos nele salvação. Jesus de fato é o teu Senhor? Então voltamos para o primeiro ponto que fala sobre obediência. Se Jesus é Senhor, então nós precisamos obedecê-lo, pois Ele é o Senhor. Receba a salvação de Jesus. Receba a salvação em Jesus. Amém? Terceiro e último ponto da nossa mensagem hoje é os versículos 36, 37 e 38. Havia ali também uma profetisa chamada Ana. Tradução do nome Ana é graça. Que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Após a morte de seu marido, ela passou a dedicar-se totalmente ao Senhor, à obra do Senhor, no templo do Senhor, em orações e em jejuns. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Naquele momento, qual momento? O momento em que Simeão havia pego a criança, o momento em que Simeão estava agradecendo ao Senhor, o momento em que Simeão devolve a criança à sua mãe e diz: mãe, esse menino é escolhido por Deus para a salvação de todos e para a destruição daqueles que o rejeitam. Muitos o criticarão. E ele fala também a Maria, dizendo a ela: Maria, você passará por uma situação ou por situações tão delicadas que será como que uma espada estaria atravessando você. E Maria então recebe aquela palavra, e Ana chega naquele momento e ela, juntamente com Simeão, louvavam ao Senhor. Imagine o louvor que Ana e Simeão, já idosos, celebravam ao Senhor. Tenta imaginar comigo. Que cena maravilhosa, que coisa maravilhosa é ver, por exemplo, falei como fiquei feliz de ver os nossos pré-adolescentes louvando ao Senhor, dedicando a sua vida já desde essa idade. E aí você vê uma pessoa já, uma idade avançada e ainda servindo ao Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso ver o encontro das gerações e todas elas celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. E se Natal fala de obediência, Natal fala de salvação, o Natal fala também sobre a graça do Senhor. E a graça do Senhor, ela está disponível a todos nós.
Como lhes disse, o nome Ana significa graça, e ela veio ali naquele momento louvando ao Senhor também. E quero ler com os irmãos Tito, na Bíblia, na carta de Tito, capítulo 2, e o versículo de número 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. A graça salvadora do Senhor foi manifesta a todos. Como alguns entendem de maneira diferente, eles falam que a salvação está disponível apenas para alguns que foram predestinados à salvação. Mas a palavra do Senhor nos diz que a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. E quando essa mulher chamada Ana ouve, vê o Messias, ela sai falando para todas as pessoas: é Natal, nasceu o nosso Salvador, nasceu Jesus, aquele que haveria de trazer a redenção, a salvação para Israel. Ela começou a espalhar as boas novas de salvação, porque a graça do Senhor se manifestou salvadora a todos os homens. Então a palavra do Senhor, meus irmãos, nos fala que Natal é o momento, é o período que nos arremete novamente, ou nos traz à memória novamente, que para que o Natal, o nascimento de Jesus acontecesse, precisou acontecer a obediência da própria família de Jesus, seus pais. O Natal nos fala sobre salvação. E infelizmente digo para os irmãos, muitas pessoas celebram o Natal somente comercial, pois não obedecem ao Senhor, pois não receberam a salvação do Senhor e não entenderam ainda a graça do Senhor que está disponível a todos. Contei uma história, se não me falha a memória, o ano passado sobre isso, de uma família que se reuniu. Várias pessoas, tios vieram de longe, de alguns lugares, porque havia nascido uma criança. E todos vieram na casa para celebrar o nascimento daquela criança. E eles se reuniram, de repente chegou o tio que morava mais longe, eles abraçaram, que saudade, de repente veio a tia, de repente veio outra pessoa, e eles estavam se confraternizando, e já sentaram à mesa, e vamos celebrar, e de repente alguém diz: ué, cadê a criança? O motivo da nossa reunião era porque havia nascido a criança, cadê a criança? Ah, é, a criança. Era só um detalhe nessa história, não é? Infelizmente, em muitos lares, essa história se repete. As pessoas se reúnem, e famílias de longe chegam e se reúnem, e que saudade, e abraço, e vamos agora jantar. Sim, o que nós estamos celebrando? Ah, é mesmo? Gente, essa nossa reunião é por um motivo tão especial. Nós estamos celebrando o Natal, que fala da obediência ao Senhor, o Natal que fala da salvação que temos no Senhor, que fala da graça do Senhor que está disponível a todas as pessoas. Esta é a razão, essa deve ser a motivação, aquilo que deve nos unir, que nós possamos sim nos reunir em família, que todos nós possamos ter esse momento tão especial, aonde temos um motivo a mais. Todo dia você pode fazer isso, mas nós podemos, de uma forma especial nesse dia,
relembrarmos qual é a mensagem do Natal. O que o Natal tem para nos comunicar. A mensagem do Natal, ela nos fala que um menino nasceu, um filho nos foi dado, que o governo está sobre os ombros dele, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O céu começa a se abrir e a glória do Senhor começa a se manifestar. A glória do Senhor, por quê? Porque nasceu o Salvador. Temos em Jesus salvação. Jesus é o nosso Salvador. A graça do Senhor, ela está disponível a todos nós. Não saia hoje deste lugar sem a certeza da salvação. Celebre sim o Natal do nascimento de Jesus em sua vida.